minha saudação a todos os que acompanham essa campanha de divulgação da cultura alagoana, essas letras alagoenses de inspiração do nosso presidente Rostam Lanverly, que está dando a alma por essa academia. Então, eu devo falar na minha da cadeira em que eu ocupo hoje, que é a número 13 da academia. Eu sou Marco Bernardo de Mello e sou o segundo sucessor nessa cadeira. O patrono dela, a pessoa que na fundação da academia se lhe deu o nome à cadeira, é Alves de Amorim. Alves de Amorim nasceu no Pilar em 1886, num ambiente muito modesto e muito humilde. Tão humilde que Romeu de Avelar, quando escreveu a coletânea de poetas alagoanos, ele chegou a dizer que ninguém sabia nem quem eram os pais de Alves de Amorim. As informações que se tem sobre a vida dele são muito esparsas e muito escassas. Então, mas Moacir Medeiros Santana corrigiu isso e disse que os pais dele, o pai se chamava Antônio Ezequiel e a mãe, Dona Galdina Alves de Amorim. Logo cedo, pela pobreza, ele teve que vir para Maceió e aqui trabalhar. Trabalhou na tipografia da Livraria Fonseca, que era uma editora que nós tínhamos aqui em Maceió, e também trabalhou como telegrafista de segunda classe, principiante, nos Correios de Alagoas. Na verdade, ele foi um grande literato, apesar da pouca idade. Ele era um homem muito dedicado às letras. E escreveu, por exemplo, na prosa, ele escreveu um livro que é um romance socialista. Não publicou. Como também os seus versos, nos livros que escreveu diversos, por exemplo, Nuvens Roxas, Íntimas, Florídeas e Livro de Alda, nenhum deles foi publicado. E ninguém sabe do rastro desses livros. Apenas um deles ficou com Paulino Santiago, que era um grande literato, membro dessa academia, e que foi o fundador da cadeira número 13 da academia. Paulino Santiago, parece-me que tinha com ele uma relação muito boa, muito grande, porque inclusive em 1910, ele já estava morto há 3 anos, escreveu no Almanaque Brasileiro um elogio a ele, em que demonstra a qualidade do poeta que era Alves de Oliveira. Na verdade, Alves de Amorim, ele, na verdade, quando escreveu os seus versos, já o romantismo tinha praticamente abandonado. Mas ele, como diz o Marcos Vasconcelos, que é nosso confrade e pesquisador e um homem muito letrado, um homem de grande cultura, ele diz que ele é um tardo romântico, ou seja, um romântico que chegou atrás, chegou depois daquilo que tinha que fazer. Ele escreveu muito sobre linguística, que ele era um filólogo, escreveu muito sobre linguística nos jornais da época, no Correio de Alagoas, no Gutenberg, no Evolucionista, no Trocista. Esse Trocista era um jornal de humorismo. Pois bem, para vocês verem a qualidade dele, esse Romeu de Avelar, que era foi membro dessa academia, Romeu de Avelar, nessa coletânea dos poetas alagoanos, ele escreveu sobre Alves de Amorim dizendo o seguinte: foi talvez a mais rica substância dos valores intelectuais da província. A grande homenagem que se prestou a ele foi exatamente imortalizá-lo com o nome, dando o nome dele à cadeira número 13. Ele morreu
em 1907, no dia de Todos os Santos, tuberculoso. E você sabe que, na época, a tuberculose tinha uma predileção toda especial pelos poetas. E então ele morreu nesse dia, naturalmente, foi para o céu. Primeiro, quem ocupou a cadeira número 13, que foi, então, por isso é considerado o fundador da cadeira, foi Cruz de Oliveira, seu Júlio Alto. Seu Júlio Alto Cruz de Oliveira. Esse aí nasceu numa família muito rica. O pai dele era um grande comerciante de tecidos, seu José Alto. O nome dele era Júlio Alto Cruz de Oliveira. O seu José Alto, que então ele nasceu nesse ambiente e, como era muito dedicado à literatura, já aos 13 anos estava publicando artigos em jornais, como fez em O Vigilante. Formou-se em Direito, em Recife, depois foi juiz aqui em Alagoas, juiz federal substituto, não foi reconduzido, então foi trabalhar com o pai até que o pai faliu. Quando o pai faliu, na crise de 20, ele então foi nomeado, que tinha muito prestígio político, foi nomeado tabelião público e morreu nessa função. Eu me lembro muito dele, ele passava na minha porta com a esposa todos os dias. A esposa era a dona Luísa Tigre. E dona Luísa, ela era alta, forte, um mulherão do tamanho de um bonde, grandona, com o cabelo encaracolado e um chapéuzinho bem pequeno em cima da cabeça. Ele era o caixa dele e cobrava exorbitantes, segundo a época, exorbitantes custas pelos trabalhos que ele prestava. Nenhuma obra dele foi publicada. Por fim, Silvio de Macedo. Silvio de Macedo sucedeu a Cruz de Oliveira. Silvio de Macedo foi um intelectual muito dedicado, um homem que escreveu dezenas de livros, dezenas de artigos, artigos e tem centenas de artigos publicados, recebeu muitíssimas distinções, foi filósofo, foi jurista, foi sociólogo, foi lógico, e nessas áreas todas ele sempre se destacou. Sobre ele, só quero registrar isso, Gilberto Freire disse que ele era um estudioso sério, a quem não falta palavra nítida de bom expositor, virtude não só didática, como, no melhor sentido da expressão, literária. Então, Silvio de Macedo, ele faleceu de repente, em 1998, e eu tive a honra de substituí-lo nessa cadeira número 13. Uma curiosidade, os dois primeiros, o patrono e o fundador, poetas. Os dois sucessores, juristas. Muito obrigado.